I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio da semana vou falar com vocês novamente um pouquinho sobre a China. Mas especificamente vou falar sobre a revolta ou rebelião Boxer no final do século XIX, início do século XX na China, e uma das últimas rebeliões do Império Chinês e, na minha opinião, uma das mais interessantes. Mas sem mais delongas, vamos então entender um pouquinho mais sobre esse episódio. Para começar, eu devo explicar que Boxer era o nome dado pelos estrangeiros para membros da Yiquan, desculpa pela minha pronúncia, que significava basicamente punhos justos e harmoniosos, uma sociedade secreta praticante de lutas e de rituais mágicos, mas, acima de tudo, uma sociedade secreta anti-estrangeiros, anti-ocidentalização da China. Diziam até mesmo que, abre aspas, quando a invasão bárbara fosse erradicada, a China viveria em paz, fecha aspas, deixando claro a ideia que eles tinham de que era necessário acabar com a presença ocidental, com a presença estrangeira na China. Mas, ao mesmo tempo, eles também eram contra a dinastia Qing, que comandava a China há mais de 200 anos, desejando derrubar esse poder e criar algo novo no lugar. Isso porque que não só ele, mas muitos chineses tinham uma visão negativa dos estrangeiros. Simples. Porque durante o século XIX, a China sofreu diversos ataques, invasões, interferências estrangeiras. Ela foi derrotada para o Japão, perdendo parte do território. Ela foi derrotada pelo Reino Unido, pelas potências europeias nas duas guerras do ópio. Foi forçada a ceder cidades portuárias e bases navais a estrangeiros. Foi forçada a ceder uma parte da Manchúria para a Rússia construir uma ferrovia. Na prática, durante o século XIX, a China foi constantemente atacada, dividida e humilhada pelos estrangeiros, em especial pelos europeus. Por isso, os Boxers se reuniram à última imperatriz da China, a imperatriz viúva Cixi, que também era conhecida como uma força anti-ocidente, uma força anti-estrangeiros. Tanto que a lenda diz que ela exilou o próprio filho por o considerar muito nipônico, por o considerar muito próximo dos estilos de vida e da cultura japonesa. A China passava por um processo de modernização, e para isso se abria o comércio principalmente com o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas, obviamente, isso veio acompanhado de um aumento da xenofobia e da insatisfação com a ocidentalização do país. Reformas imperiais tentaram ser realizadas para fortalecer a modernização da China, porém a própria Cixi, após assumir o poder com um golpe de Estado, reverteu essas reformas, mandou prender e executar alguns dos intelectuais por trás delas. Na prática, parte da China desejava se modernizar, mas o governo de Cixi, e não só dela, mas de outras pessoas do governo, também desejavam uma China conservada, uma China conservadora, uma China que se mantivesse as tradições. Outro ponto importante destacar, além da xenofobia, da aversão ao estrangeiro, da aversão à ocidentalização, é a aversão ao cristianismo. A presença de missionários cristãos também impactava a relação com os Boxers. Não é à toa que, no fim de 1889, os missionários cristãos na China e até mesmo chineses convertidos ao cristianismo estavam sendo atacados pelos rebeldes. Porque eles defendiam as religiões asiáticas, taoísmo principalmente,
e desejavam expulsar o cristianismo da China. Eu queria destacar uma questão interessante. A Cixi apoiava em partes a rebelião. Chegou a determinar que pessoas que treinassem com os rebeldes para autodefesa, defesa pessoal, não fossem tratados como bandidos. Porque acreditava que os boxers seriam uma excelente força para combater os estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, o regime sabia que se a rebelião crescesse demais, acabaria por derrubar não apenas a Cixi, mas o Império. E o que levou a essa aliança entre as duas forças era que a Cixi, a imperatriz, estava determinada ou estava convencida de que conseguiria usar os rebeldes contra os estrangeiros antes que ele se tornasse uma verdadeira ameaça ao seu império. E a Cixi fazia um jogo duplo quase. Ao mesmo tempo que odiava estrangeiros e apoiava os boxers, falava para diplomatas e missões diplomáticas europeias que a rebelião estava sendo suprimida. Mas todo mundo sabia que era mentira, já que bairros e populações estrangeiras estavam sendo constantemente atacadas em Pequim e em outras regiões. A ausência de ações levou ao envio de tropas das nações ocidentais. Essas tropas chegaram em 1900 em Tianjin e começaram a marchar para Pequim para tentar proteger os barcos, proteger os diplomatas, os funcionários dos governos europeus e, obviamente, a população europeia e também os cristãos chineses. Olha só que interessante. A Cixi falava que estava reprimindo a rebelião, mas ordenou que o exército imperial barrasse o avanço dos militares ocidentais, enquanto os boxers queimavam casas e igrejas de estrangeiros. Ou seja, a Cixi falava uma coisa, mas suas ações mostravam outra. Nem à toa que ela passou a ser tratada como uma inimiga, como uma adversária pelas tropas ocidentais. Apesar da primeira falha das forças militares, cerca de 19 mil soldados enviados pelo Japão, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, França, Áustria-Hungria e Itália foi organizada e enviada para a China. Esses 19 mil soldados entraram em confronto no norte com as tropas imperiais e ao sul com tropas dos boxers. Foi uma guerra de fato. Milhares de pessoas morreram, ficaram feridas, perderam tudo. Até que em 14 de agosto, a ocupação de Pequim por essas tropas teve início. Sendo que em 28 de agosto, a cidade proibida, a residência imperial chinesa, foi invadida pelos militares. A ocupação de Pequim forçou Cixi e sua corte a fugirem da cidade e instalarem provisoriamente uma corte em outra região da China. O governo imperial percebia que a situação era grave, que a situação era problemática e que não conseguiriam vencer essa guerra. Na véspera do Natal, Li Hongzhang, um conhecido funcionário e negociador diplomático, iniciou contato com as potências invasoras. Em setembro de 1901, Cixi se rendeu às potências assinando o protocolo Boxer, que determinou o pagamento de uma indenização milionária aos países ocidentais. Para você ter uma noção, essa dívida demorou 39 anos para ser paga. Sim, quase 4 décadas para pagar uma dívida. Ao mesmo tempo, o príncipe Duan, que foi um dos envolvidos, um dos líderes da rebelião, foi exilado. Outros líderes, como generais, foram demovidos, oficiais foram executados, e a China ficou proibida de importar armas estrangeiras por 2 anos. A China, que percebia que, apesar de tudo, precisava se modernizar, teve o seu desenvolvimento militar prejudicado. O Cixi foi ainda obrigada a se comprometer a proibir e reprimir qualquer sociedade anti-estrangeiros na China e, ao mesmo tempo, que permitiu que tropas estrangeiras ficassem em locais específicos do seu império, incluindo bairros estrangeiros, com uma força de defesa
para essas populações. A rebelião Boxer foi um marco na pausa da modernização da China, uma pausa temporária, mas muito grave. Mas, acima de tudo, deixou ainda muito claro que essa modernização deveria ocorrer na China do século XX. Tropas muito mais numerosas chinesas foram derrotadas por tropas menos numerosas, porém mais bem treinadas e bem armadas do Ocidente. A China percebia que tinha que agir, que tinha que mudar. Modernização essa que viria acompanhada ainda de mais instabilidade e até mesmo do fim de um regime. A China imperial, constantemente atacada, invadida e sofrendo interferências durante o século XIX, chegaria ao século XX ainda mais estável e próximo de seu fim. Cabe aqui destacar como que não apenas a rebelião Boxer, como diversos conflitos na China do século XIX e século XX foram reflexos das interferências imperialistas no seu país. Invasões japonesas, invasões britânicas e europeias, invasões russas, pressões europeias, pressões americanas. O imperialismo atacou, o imperialismo tomou posse da China em diversos momentos, causando graves danos. A China entrou em colapso, entrou em uma espiral de instabilidade porque foi vítima de décadas e décadas e décadas de interferências e do imperialismo europeu. Eu agradeço a todo mundo que estou por estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Facebook e no Blue Sky, nas páginas Mundo de História. Por meio dela, vocês estarão sempre por dentro de novidades, de quando um novo episódio for publicado, de quando houver algum problema, e mesmo postagens interessantes. No nosso Instagram, você consegue ver ainda o link do nosso Catarse para você que tem condições e interesse financiar nosso podcast com um valor único ou um valor mensal. Você tem que para nos ajudar a manter o podcast no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse em outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, amigos, amigas, qualquer um que você acha que possa gostar um pouco mais de entender sobre a história chinesa ou outros temas. Aproveito para mandar um grande abraço para todo mundo do grupo de estudos asiáticos do professor Emiliano, que estão sempre dando dicas e sugestões de temas, de leituras. Mas, no mais, espero ter gostado do episódio, espero achar interessante, espero ter entendido a mensagem, aprendido um pouco mais. Vejo todos vocês na próxima semana com um episódio que eu tenho certeza que também será interessante e que vocês vão gostar e muito. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.